Eu sou o Dr. Douglas Lopes, apresentador do programa Fala Doctor. Puxa, tem muitas entrevistas na playlist do YouTube do Fala Doctor. E agora, mais uma. Aqui nós vamos falar sobre osteoporose, artrite reumatoide e mais outras, com uma reumatologista, a doutora Juliana Wispel. Assim, ela disse que ela fica um pouco nervosa, mas eu acho que não. Porque como é que vão ficar nervoso se a gente tem a nossa água benta, não é? Seja bem-vinda, muito obrigado por ter saído um pouco, né, do consultório ou da clínica, que muitas vezes a gente está ali atendendo o paciente e às vezes não tem aquele tempinho de pegar e comunicar, né, a todos de uma maneira mais ampla, né? Doutora Juliana, muito obrigado, então, por estar aqui no Fala Doctor. Aqui é o Doctor que fala, e desse assunto que é pertinente a todos, né? Não é só a terceira classe que vai, né? Tem a primeira, a segunda, a terceira, né? Mas todos têm alguma doença reumatológica ou não, porque tem a parte genética. E é importante a gente falar sobre isso, né? Agradeço a oportunidade, Douglas. É um prazer para mim estar aqui conversando a respeito de algumas doenças que são tão importantes, não só na reumatologia, mas na saúde em geral, né? E lembrando que nós estamos no mês de outubro, que é o mês de conscientização das doenças reumáticas, e nós também temos algumas datas que destacam a osteoporose e a artrite reumatoide justamente nesse mês também. Então é um mês importante no mundo inteiro, com várias campanhas acontecendo. Então é ótimo podermos conversar. Que maravilha. Hoje. Até mesmo porque durante toda a evolução da medicina vieram tratamentos melhores para elas também, não é? Exatamente, exatamente. E dentro disso, diagnóstico. Começamos no diagnóstico? Bem, então vou falar um pouquinho da osteoporose primeiro, Douglas, tá? Lembrando que a osteoporose, estima-se que ela acometa cerca de 10 milhões de pessoas no Brasil hoje, mas apenas 20% dessas pessoas sabem que tem a osteoporose. E ela é culpada por em torno de 200 mil mortes anuais. Tá? A osteoporose, eu gosto de explicar sempre para o paciente o que acontece. O meu osso, o teu osso, o osso de todo mundo, ele está sempre passando por um processo de remodelação óssea. Está sempre sendo formado e reabsorvido, formado e reabsorvido. Mas chega um momento, principalmente as mulheres na pós-menopausa, em que essa reabsorção passa a ser maior do que a formação do osso. E aí a gente começa a perder massa óssea. Isso somado a outros fatores que a gente pode conversar depois, como tabagismo, alcoolismo, sedentarismo. Então essa perda óssea começa a acontecer de forma mais acentuada. E um osso que antes era denso, era forte, ele passa a ficar porótico, fraco. A sua microarquitetura se modifica. E aí ele pode quebrar. E é essa fratura aí que nos preocupa. Tá? É ela que é responsável por esse grande número de óbitos todos os anos. Óbitos e incapacidades permanentes e outras limitações nas atividades de vida diária. Né? Por exemplo, uma fratura de quadril, as fraturas mais típicas de osteoporose, né, são as fraturas de quadril, punho, úmero e coluna vertebral, associada a um pequeno trauma, geralmente uma queda da própria altura. Né? E a fratura de quadril, ela é responsável nas mulheres por cerca de 20%, 20% das mulheres que têm a fratura de quadril morrem no primeiro ano. Os homens, um pouco mais, cerca de 30% dos homens morrem no primeiro ano depois da fratura de quadril. Morre devido às complicações que vêm seguidas dessa fratura. Tá? Complicações operatórias, pós-operatórias, imobilização, tromboembolismo, infecções, isso tudo leva a esse número alto de óbitos. Tá? Então 30%, 20 a 30% acabam indo a óbito no primeiro ano pós-fratura. Tá? 40% acabam ficando com alguma incapacidade permanente. Em torno de 40% também vão ter limitações para caminhar depois, precisando de algum dispositivo, como um andador, uma muleta, uma bengala.
E cerca de 80% dos pacientes acabam ficando com alguma limitação nas atividades de vida diária, tá? Seja levantar do sofá, dirigir, estender uma roupa, limpar a casa, enfim. Então, o impacto socioeconômico para o paciente, para a família do paciente, é muito grande. São dados que, né, Exato. chama atenção bastante. Bastante. E sabendo que as pessoas que têm e não sabem, que é o pior, mesmo com campanhas e tudo, né? Exatamente. Que sinais, quais são as sintomatologias que uma pessoa pode desconfiar que pode estar com osteoporose? Então, a osteoporose, quando ela mostrar um sinal, já é com a fratura, tá? Então, é muito importante o rastreio da osteoporose na pós-menopausa, tá? Então, depois da menopausa, a gente já começa a fazer um rastreio. Nos homens, a partir dos 70 anos ou antes, se ele tiver alguns fatores de risco para a osteoporose, ou antes da menopausa também, alguns pacientes que têm fatores de risco, como usuários crônicos de corticoide, ou que tenham doenças inflamatórias, como artrite reumatoide também. Então, esses pacientes, eles precisam ser avaliados e o rastreio para a osteoporose tem que ser feito. O diagnóstico ele pode ser feito tanto de forma clínica, com a história da fratura óssea típica, né, fratura por fragilidade, depois de uma queda da própria altura, por exemplo, ou por meio da densitometria óssea. Então, se chega um paciente no consultório para mim, que teve uma queda da própria altura, com fratura de colo de fêmur, ele já tem o diagnóstico da osteoporose e eu estou autorizada a tratar como osteoporose. A gente não precisa ter uma densitometria. Então, eu vejo muitos pacientes, às vezes, chegando no consultório, eu tive uma fratura uns 6 meses, mas não era nada, doutora, não te preocupa. Não, aquela fratura é típica de fragilidade óssea. E esse paciente precisa ser tratado para não ter novas fraturas. Que bom que o desfecho não foi ruim, que ele estava lá consultando comigo depois disso, mas poderiam ter acontecido. Mas fraturou. Aí que procurou o médico. Exato. Não é para fraturar. Por imagem também, se... o diagnóstico por imagem, né? Sim, também. Às vezes a gente diagnostica fraturas vertebrais em coluna lombar apenas pelo raio-x. E o paciente tinha uma dorzinha lombar, às vezes nem tem sintoma que chame atenção. Tá? Mas aquela fratura também é uma fratura que já nos dá o diagnóstico de osteoporose. O tratamento da osteoporose tem o objetivo de evitar as fraturas. Esse é o objetivo principal. Pacientes com espondiloartrite? Pacientes com espondiloartrite ou com outras doenças inflamatórias, são fatores de risco, né, para desenvolver a osteoporose. Tá? Questão genética? Questão genética também. Então, o que são os fatores de risco, né? A questão genética, pacientes que cujos pais tiveram fratura de colo de fêmur, têm um risco aumentado. Pacientes com doenças inflamatórias, como artrite reumatoide. Pacientes tabagistas, que abusam do uso de álcool. Sedentarismo. Né? A baixa ingesta de cálcio, em que as nossas principais fontes hoje ainda são leite e derivados. Né? Então, isso tudo são fatores de risco para a osteoporose. O uso crônico de corticosteroides, né? Sim. Falaste agora em cálcio, né? O adulto, ele deixa de tomar leite, que é algo que não precisa, né? Continua tomando leite, né? Que é só da infância, aí vem a fase do Nescau e dali a pouquinho não se toma mais. Mas que pode. Por que deixam? Uma situação, né, da questão nutricional, mas não tem o porquê. A nossa principal fonte de cálcio são os laticínios, né, leite e derivados. Sim. Então, principalmente, eu vejo na população idosa, muitos não tomam leite. E é uma grande fonte de proteína e de cálcio, que tem uma importância muito grande nessa população. A gente precisa de uma ingestão em torno de 1000 miligramas por dia de cálcio. Um copo de leite, por exemplo, tem 250 miligramas. Então, a gente precisaria de umas 4 porções de leite derivados, que seria uma fatia de queijo, um copo de iogurte, um copo de leite. Né? Então, se o paciente não pode tomar
leite e derivados devido a uma intolerância à lactose ou alergia à proteína do leite, então ele tem que fazer a suplementação do cálcio. E muito importante a gente manter sempre os níveis de vitamina D também no alvo, né? Sem dúvida, com certeza. A situação também do exercício físico, da atividade física, de fortalecer a musculatura. Sim. A relação músculo e osso. Os principais exercícios para a manutenção da saúde óssea são justamente aqueles exercícios que geram impacto, né? Ou os exercícios de força, exercícios resistidos, né? Então, musculação, corrida, coisas que envolvam saltos, são os melhores exercícios para ganho de massa óssea, né? Sim. Além do ganho da musculatura, que é essencial, né? Diminuir o risco de quedas e tudo mais. Pela uma questão multidisciplinar, daí entra a fisioterapia, o educador físico, o nutricionista, né, com certeza. Que ajudam bastante, né, o reumatologista, o traumatologista. Com certeza. Porque todos complementam. Né? Exatamente. É tudo uma questão de complementação. Exato. Olha, já falamos muito de osteoporose. Acredito que tenha mais. Tá. Né? Situação também, pessoas mais jovens. Qual foi o paciente mais jovem que diagnosticou com osteoporose? Na minha prática, eu já tive paciente em torno de 30 anos. Tá? Masculino? Não, mulher. Mas era paciente já de longa data, com artrite reumatoide, inclusive, já em uso tinha uma história de uso de corticoides, e a classificação em pacientes antes da menopausa é um pouco diferente, já entra numa questão um pouquinho mais complexa, né? É um pouco diferente. A incidência é mais em mulher do que homem? É mais nas mulheres, é mais nas mulheres. Em torno de uma mulher, em torno de 6 mulheres para cada um homem. Tá? Mas ocorre nos homens também, a gente não pode negligenciar. Sim, sem dúvida. Gente, puxa, questão preventiva, né? Porque depois que vai ao médico, não adianta ir porque já teve uma fratura, mas é importante a gente cuidar da nossa saúde, cuidar do nosso corpo e saber também. E no segundo bloco, que daqui a pouquinho nós vamos entrar, reflita sobre isso. Né? Muitas pessoas que fazem parte do seu dia a dia, da família, que têm esses problemas. Né? Então, no segundo bloco, vamos falar sobre artrite reumatoide. Até daqui a pouco. Então, voltando ao segundo bloco, e nós falamos muito de osteoporose, né? E agora vamos falar sobre artrite reumatoide. São dados bem relevantes, né? Que falaste do que está acontecendo, né? Na pessoa com osteoporose, suas consequências também, situação de risco de morte. Exato. Né? E que a artrite reumatoide agora também, uma situação que, não digo que também tem uma maior incidência também de ter osteoporose. Ou ela já vem acompanhada? Não, ela é um fator de risco para a osteoporose. Tanto a própria doença inflamatória, quanto o tratamento dela. Né? Então a gente faz uso de algumas medicações que podem favorecer essa perda óssea. Por isso o acompanhamento é tão importante, porque a gente tem uma forma de diminuir essa perda e de prevenir essa perda óssea. Né? E observar se ela está acontecendo, observar isso de forma mais precoce. Né? Sim. A artrite reumatoide ela acontece em cerca de 1% da população.
tá? Mais em mulheres do que em homens, mas também acontece nos homens. E é uma doença que ela pode se apresentar de uma forma muito sutil, com dor, rigidez e inchaço, principalmente nas pequenas articulações das mãos e dos pés. Claro, pode acometer também joelhos, cotovelos, punhos, geralmente de forma simétrica. As duas mãos, os dois pés, os dois joelhos. E o paciente acorda de manhã com uma rigidez matinal. Ele acorda e tem dificuldade de mexer as mãos. E essa rigidez tende a ser prolongada em torno de 1 hora, mais ou menos, melhorando depois com o passar do tempo. Então, é uma doença que no início ela se manifesta dessa forma, tá? Mas se não tratada, no futuro, ela pode trazer complicações. Ela pode trazer tanto as deformidades articulares, que hoje a gente não aceita mais, porque nós temos excelentes tratamentos para artrite reumatoide, tá? Assim como também complicações em outros órgãos. Eu sempre destaco para o paciente que a artrite reumatoide não é uma doença apenas das articulações, das juntas, mas é uma inflamação do corpo todo. O corpo todo ele fica inflamado, então o paciente pode ter perda de peso, fadiga, inapetência, febre baixa e pode levar a alterações nos vasos, nos pulmões, inflamação nos olhos. Então não é uma simples doença articular, uma dor articular, não. Ela é muito mais do que isso. Já não vai poder correr com liberdade, né? Exato. A respiração já não é mais a mesma também. Também. A tendência é essa pessoa começar a ficar mais lenta. Se não tratado, né? Então, tratando, a gente quer trazer a qualidade de vida e uma vida normal de novo para esse paciente, né? Hoje nós temos tratamentos, melhores tratamentos do mundo, nós temos disponíveis pelo SUS e pelos planos de saúde. Não temos dificuldade de conseguir esses tratamentos, felizmente. Quais são os tratamentos? Então, a gente utiliza nas fases iniciais da doença corticoides, como a prednisona, o predicin, né, que é uma droga bastante conhecida nas fases iniciais para diminuir o processo inflamatório. E aí depois a gente utiliza também outras medicações que vão realmente atuar na doença. Tá? Alguns casos podem ser mais difíceis de tratar ou aos poucos a gente precisa ir melhorando ou modificando o tratamento, é algo bem individualizado, né? E hoje a gente tem as drogas chamadas imunobiológicas, né? Que são de altíssima tecnologia, que são disponibilizadas no SUS, nos planos de saúde, né? Então, nós temos excelentes tratamentos que há 15 anos atrás, ou um pouco mais, a gente não tinha, né? A reumatologia mudou muito nas últimas 2 décadas. Sim, para melhor, né? Muito. Trazendo mais qualidade de vida Exato. Dessa pessoa. Exato. Porque cura não tem, né? Mas tem tratamento. Essa pessoa ela vai conviver, né, com esse inimigo dentro dela, mas que com a ajuda, né, dos profissionais, né, de uma forma multidisciplinar, ela vai ter uma qualidade de vida melhor. Até mesmo porque um diagnóstico desse, uma pessoa que se depende muito da capacidade articular, né, que seja um esportista ou até mesmo pessoas que, né, acabam tendo um impacto emocional. E esse impacto emocional, por muitas vezes, pode levar a uma depressão. Claro. Que isso acontece, né? Acredito que tem um índice, né? Tem uma percentagem de pessoas que a tendência e aí vem o lado do psicólogo, psiquiatra, né? Para também atender a esse tipo. Com certeza, com certeza. Mas eu gosto de frisar que realmente a gente tem tratamentos excelentes hoje. E o paciente em tratamento para artrite reumatoide, o nosso objetivo é que ele tenha uma vida completamente normal. Então, mas os pacientes não podem negligenciar a sua dor. Tá com dor, sentindo rigidez matinal, edema, inchaço, ou sabe que tem artrite reumatoide, tem que seguir o tratamento, tem que buscar a avaliação do especialista, tem que definir um diagnóstico, e o quanto antes esse diagnóstico for feito, melhores os resultados. Com certeza. Relação cardiopulmonar com ela? Com artrite reumatoide? Sim, a artrite reumatoide ela pode causar a chamada pneumopatia intersticial, né? Ela pode causar uma lesão no pulmão.
tá? Que também tem tratamento. Não são todos os casos, tá? Mas mais um motivo para a gente estar sempre em acompanhamento, monitorizando esse paciente, para ver se não está levando a outras complicações, né? E a parte cardíaca também pode acontecer. Situação de expansão do pulmão e, no caso, as costelas, essa parte articular das costelas, ela também influencia? A artrite reumatoide pode também pegar algumas articulações dessa parte torácica, tá? Na coluna, a parte que ela mais pode acometer é a região cervical, tá? Mas pode pegar justamente o parênquima pulmonar também, né? A parte interna do próprio órgão pulmonar, né? O importante é o cuidado mesmo, para que porque ela não evolua, né? E acaba não desenvolvendo outros tipos de situações de doença, né? Afetando outros órgãos. Exato. E claro que esse paciente vai ser um casamento, né? É um casamento com o médico. Vai ter até o final da vida. Além do mais, já esse paciente, com certeza, dentro de uma anamnese, se vai ter, se pai teve, mãe, né? Claro, e claro. que no futuro, eu penso nos filhos, por exemplo, né? De uma parte e de outra, porque a genética ela é danada, né? Já está ali, naquele filete dos cromossomos já tá ali. E pensando no bem-estar, né, dessa pessoa, e quando a gente vê, até mesmo na rua, aqui em Santa Maria, um senhorzinho ali perto do Dutra, com as mãos todas tortas, né? Que se deixa chegar até esse estágio porque negligenciou. Exato. Ele vem de uma época que provavelmente não teve o diagnóstico, não teve um acompanhamento adequado e também não se tinha os tratamentos que hoje a gente tem, né? Porque falaste no SUS e no particular, se o SUS oferece, né, esse tratamento com tanta qualidade, a pessoa que não tem condições do particular, ela tem condições de ir até, né, o público para tratar disso. Com certeza, com certeza. E mesmo a gente atendendo no particular, né, a gente pode fazer as solicitações via SUS das medicações de forma administrativa sem maiores problemas. Exatamente. Uma coisa também que é importante a gente destacar é que a artrite reumatoide, se não tratada, assim como outras doenças inflamatórias, né, elas aumentam bastante o risco cardiovascular, né? Então, acelera a aterosclerose, então aumenta o risco desse paciente ter infarto, AVC. Então, o acompanhamento regular, tanto com a gente quanto com o médico cardiologista, isso é muito importante, né? Sim. Tonturas. Tonturas. Que mais? Importante também alguns fatores de risco, Douglas. O cigarro é um fator de risco ambiental, bem importante para a artrite reumatoide. E outra coisa é a doença periodontal, né, que é da tua área. Sim, sim. Né? A porfiromonas gengivales, ela tem uma relação com a produção de determinados anticorpos relacionados à doença, assim como o tabagismo também, né? Então, são dois fatores de risco ambientais, ou seja, coisas modificáveis, né, que a gente pode melhorar para evitar, então, o desenvolvimento da doença. Né? Muitos pacientes que têm o diagnóstico contigo, né, você, porque que é tabagista, um dos cortes já fala para ele, ó. Com certeza, desde a primeira consulta. E eles acabam... É um processo, né, Douglas? Então, às vezes a gente precisa do acompanhamento do psiquiatra junto, né? Algo que a gente tem que ir abordando consulta após consultas. Muitas vezes é um paciente que já vem há 30, 40 anos fumando, né? E a gente entende que não é em uma consulta apenas que a gente vai conseguir mudar essa realidade, né? Então, é um trabalho que a gente vai fazendo aos poucos e, se for necessário, a gente tem a ajuda de outros colegas também. Apoio da família também. Com certeza. Né? Para estar junto ali com essa pessoa. Exato. Que nesse momento precisa bastante, e depois que ela muda o dia a dia dela, vamos dizer assim, o estilo de vida, né? Vamos botar isso. No momento que mudou seu estilo de vida e que vestiu isso, com certeza a percentagem é muito grande de manter essa pessoa com um novo estilo, né? Com certeza. E aí, além da questão do tabagismo, né, fazer exercício físico,
Claro. O paciente ele precisa se manter ativo, e essa atividade física ela também ajuda a diminuir a atividade da doença inflamatória. Né? Uma boa alimentação, hoje se sabe que uma boa microbiota intestinal também diminui o processo inflamatório, então nos ajuda no controle da doença também. Não vai ser o principal, a gente não vai depositar todo o tratamento em cima disso, mas são coisas, né, alvos que a gente vai abordando, né, durante o nosso tratamento, que é importante também. A artrite reumatoide, ela não é autoimune. É uma doença autoimune. Ela é uma doença autoimune. Sim, a artrite reumatoide é uma doença autoimune. Ou seja, o nosso próprio corpo começa a produzir anticorpos que atacam as nossas próprias estruturas. Ele passa a não reconhecer mais como reconhecia antes as nossas próprias estruturas. E aí as principais estruturas nesse caso são as estruturas articulares, né, a sinóvia que a gente diz, que é essa região das articulações, onde tem o líquido sinovial, então ele passa a sofrer de uma inflamação ali devido a esse processo autoimune. Né? E até a própria alimentação desse paciente muda também, porque nem tudo vai ser aceitável, né, pelo seu intestino. Sim. Quanto mais saudável for a alimentação dele, melhor. Exato. E o álcool vai trazer muito problema também. Também. Né? Então, tornando até aí, se não tem gastrite, vai trazer uma gastrite de presente. E a questão do álcool também entra em jogo com os nossos tratamentos, né? Isso, exato. Então tem vários dos nossos tratamentos que as medicações têm metabolização hepática, ou seja, elas passam pelo fígado para serem metabolizadas, e o álcool também. Então, somando uma coisa a outra, o álcool pode ser bastante prejudicial e favorecer algumas complicações da parte do fígado, né? Então, de preferência não beber, se beber, muito pouco. Moderado, né? Moderado. Exato. Olha, doutor Ginela, puxa, falamos bastante, né? Já estamos no final do programa. Olha, e vocês estão gostando? Calma, que sempre tem aquela mensagem final, né, que eu peço ao convidado para deixar para esse público que está nos assistindo. Então, a principal mensagem que eu gosto de deixar é: não negligencie a sua dor. Tá sentindo dor articular? Procure uma avaliação médica, pode ser de um clínico geral, do médico reumatologista, para definir o que está acontecendo. Quanto antes o diagnóstico for feito, quanto antes for iniciado o tratamento, melhores serão os resultados. Muito bem. Prevenção. Eu acho que ninguém vai ao médico para procurar doença. Não. Aliás, também indo no dentista, não vai procurar cárie. Mas se prevenir é o melhor remédio e o mais barato. Né? Doutor Juliano, muito obrigado pela tua participação aqui. Eu agradeço. Uma vez convidada, sempre convidada. Podemos falar de outros assuntos pertinentes também. Com certeza. E convidada também para o Cast Doctor. Muito obrigada. E você que está nos assistindo, nos siga nas redes sociais. Muitas coisas estão vindo por diante. Muito obrigado e uma excelente noite.